No direito brasileiro, existe uma ferramenta que faz o que parece quase impossível. Ela pode, sim, anular uma decisão judicial que todo mundo já considerava definitiva. O nome dela é ação rescisória. E hoje, a gente vai entender direitinho como ela funciona. Pois é, essa é a grande questão. Em geral, quando um processo acaba, não cabe mais recurso. A decisão é final e pronto, acabou. E essa estabilidade é fundamental para o sistema funcionar. Mas, e se essa decisão final já nasceu com um erro gravíssimo, um defeito de fábrica? Para entender a dimensão disso tudo, a gente precisa falar sobre a coisa julgada. Pensa nela como o pilar que segura toda a segurança jurídica. É a garantia de que uma disputa, uma vez resolvida pela justiça, não vai ser reaberta sem parar. A coisa julgada é basicamente o carimbo oficial de assunto encerrado. E é exatamente aí que entra a nossa protagonista. Uma coisa muito importante, ela não é um recurso qualquer, não. É uma ação nova, totalmente independente, que serve como uma válvula de escape de emergência do sistema. A missão dela é uma só: corrigir erros tão, mas tão graves que tornam inválida uma decisão que, em tese, seria intocável. Ok, vamos ao que interessa. Se a ação rescisória é tão excepcional assim, é claro que ela não pode ser usada por qualquer motivo. A lei é super rigorosa sobre quando essa porta pode ser aberta. Imagina uma fechadura super segura, com pouquíssimas chaves capazes de abri-la. Cada uma dessas chaves é um tipo de erro gravíssimo, um erro que compromete a própria validade da decisão. Para facilitar o nosso entendimento, vamos organizar essas chaves em dois grandes grupos. O primeiro grupo de problemas é bem sério, porque ataca a imparcialidade e a legitimidade de quem julgou. Se a decisão foi, por exemplo, comprada, ou se o juiz simplesmente não podia, por lei, apitar aquele jogo, bom, aí a base da justiça foi para o espaço. São as hipóteses que estão lá nos incisos 1 e 2 do artigo 966. A segunda categoria já é mais ampla e lida com problemas graves dentro do processo em si. Isso vai desde uma fraude ou um complô entre as partes, passa por uma violação ou escancarada da lei e chega até o uso de provas falsas ou a descoberta de um documento novo que mudaria completamente o resultado. O ponto em comum aqui é que o erro é tão gritante que manter aquela decisão seria uma injustiça óbvia. Beleza, agora que a gente já sabe por que se pode entrar como ação rescisória, a pergunta seguinte é: quem tem esse direito? E a resposta é: não é qualquer um, não. O artigo 967 do Código de Processo Civil define bem esse grupo. Obviamente, quem participou do processo original pode entrar com ação. Mas o que é crucial, um terceiro que foi diretamente prejudicado pela decisão também pode. E o Ministério Público atua como um fiscal da lei, podendo agir para corrigir fraudes ou omissões bem sérias. Olha, esse é um dos pontos mais importantes e mais rígidos. Existe um prazo fatal para usar essa ferramenta, porque a segurança jurídica também precisa de um ponto final no tempo. O prazo é de 2 anos, só isso. 2 aninhos contados a partir do trânsito em julgado, que é o momento em que a decisão se torna definitiva e não cabe mais nenhum recurso. O artigo 975 é taxativo. Passou esse tempo, o direito de rescindir a decisão acaba. Já era. A regra geral é essa, 2 anos e ponto. Mas, como a gente sabe, o direito adora uma exceção. E aqui, elas são super importantes para garantir que a justiça seja feita em situações bem particulares. E o que este slide mostra são justamente essas nuances. Pensa bem, se uma prova decisiva aparece anos depois, faria algum sentido o prazo já ter acabado? Claro que não. A lei entende isso, e o prazo começa a contar da descoberta dessa prova. O mesmo raciocínio vale para uma fraude. O relógio só começa a correr para a vítima quando o esquema é descoberto. São exceções que trazem lógica e justiça para a regra geral. Certo. Então, vamos dar uma olhada rápida em como essa ação se desenrola na prática. É um processo judicial completo, com começo, meio e fim. Não é um simples pedido dentro do processo antigo. Um detalhe do processo que chama a atenção é este aqui. Para começar a ação, normalmente é preciso depositar 5% do valor da causa original. Isso está lá no artigo 968 e funciona como um filtro para desestimular ações aventureiras e sem fundamento. Esse valor pode, inclusive, virar uma multa se a ação for considerada sem cabimento por unanimidade. Mas a lei também protege o acesso à justiça e, por isso, isenta o poder público e as pessoas que comprovadamente não têm condições de pagar. O caminho é bem parecido com o de um processo comum. Tem uma petição inicial, tem a defesa, a produção de provas e, no fim, o julgamento.
Se o tribunal concorda com quem entrou com a ação, ele primeiro anula a decisão antiga, isso se chama juízo rescindendo, e na maioria das vezes já dá uma nova decisão no lugar, o juízo rescisório. E essa comparação aqui é ouro, para a gente não confundir as coisas. Um recurso normal continua a discussão dentro do mesmo processo. A pergunta é, a decisão foi correta ou incorreta? Já a ação rescisória, ela começa um jogo novo. A pergunta aqui não é se a decisão foi justa, mas se ela é válida. Se ela nasceu de um erro tão grave que contamina ela inteira. É uma diferença de natureza e não só de grau. Essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa toda. A ação rescisória não foi feita para dar uma segunda chance a quem perdeu. Ela existe para proteger o próprio sistema de justiça contra decisões que, na verdade, nunca deveriam ter se tornado definitivas. E a gente termina com essa reflexão. A ação rescisória vive nessa tensão constante. De um lado, é um instrumento essencial para corrigir erros judiciais absurdos. Do outro, ela dá uma balançada no princípio da segurança jurídica. Encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois polos, esse é um dos grandes e permanentes desafios do direito.